Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Eude, ele que foi um dos juízes de Israel e que tem uma das histórias mais interessantes dentre todos os juízes da história sagrada. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana, segunda e quarta e sexta, nós trazemos mensagens e ensinamentos para edificar a sua vida. E sem mais delongas, vamos para a história. Bom, Eude ele foi um dos juízes levantados por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos moabitas. Ele ficou conhecido na narrativa bíblica como sendo um homem canhoto. A sua história ela está registrada no Antigo Testamento, no capítulo 3 do livro dos Juízes. Eude ele era filho de Gera e pertencia à tribo de Benjamim. Na época em que ele viveu, conta a história que o povo de Israel estava subjugado pelo governo dos Moabitas. Nós sabemos que na história dos juízes de Israel, sempre em tempos, Deus levantava alguém para julgar o povo e conduzir, né, aquela nação à vitória contra os inimigos que se levantavam. Foi assim com os midianitas e também com os moabitas, né? Então, sob a liderança de Eglon, que era o rei dos moabitas, né, o rei de Moabe, nós vemos que aquele povo muito sofreu, né, com a opressão dos moabitas lideradas por Eglon, que era o rei de Moabe. O domínio de Eglon ele foi resultado da desobediência do povo de Deus, a nação de Israel. Então, sempre que o povo desobedecia ao Senhor, alguém levantava-se contra o povo. E aí os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor. Então o próprio Deus deu poder a esse rei pagão para ser um instrumento de juízo para os filhos de Israel. Você pode estar conferindo, está lendo em Juízes no capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 14. A opressão dos moabitas sobre os israelitas durou 18 anos, até que o Senhor levantou Eude como libertador em resposta do clamor do povo. Normalmente o povo, normalmente o ser humano, ele lembra-se, de Deus e de reconhecer os seus pecados quando está passando por apuros, em apertos, em dificuldades. E assim acontecia com o povo de Israel. Então, quando reconheceram o seu pecado e clamaram ao Senhor, Deus levanta Eude como libertador em resposta do povo. Em Juízes, no capítulo 13, o versículo 15, você confere o clamor da nação e Deus levantando ali Eude. Então, a designação canhoto, que foi atribuída a Eude, traduz uma expressão, idiomática do hebraico, que literalmente significa restringido em sua mão direita. Embora essa não seja uma expressão hebraica usual, para significar canhoto, mas assim o era chamado, Então, para que o povo viesse ser liberto, da opressão de Eglon, a história conta que Eude ele colocou em prática um plano brilhante, um plano engenhoso para atacar o rei dos Moabitas. Ele fez um punhal de 2 gumes, do tamanho de um côvado pequeno, um côvado curto. Ou seja, para quem não sabe, o côvado ele tem aproximadamente 30 centímetros, tá? Então era um punhal de aproximadamente 30 centímetros. E aí depois ele colocou esse punhal por baixo da sua roupa do lado direito. Então ele foi até Eglon para entregar os tributos dos filhos de Israel, porque alguém precisava subir
até Eglon, né, até os moabitas, para entregar os seus tributos, a sua parte das suas plantações, da colheita, de tudo aquilo que Israel produzia. Eles precisavam entregar o tributo ali para Eglon, né? Isso fazia parte da opressão do povo, né? Então, na condição de uma nação escrava, né, escravizada, Israel ele deveria pagar esses tributos a Moabe. Após entregar o tributo, né, Eude e os demais que estavam com ele partiram na viagem de volta, mas ao chegarem ao ponto em que estavam as imagens e esculturas, ao pé de Gilgal, Eude ele volta, ele retornou ao palácio de Eglon. Ele disse ao rei que tinha uma mensagem secreta para lhe dizer. Você confere essa passagem em Juízes, no capítulo 3 e o versículo 19. Aí conta a história que os dois ficaram sozinhos em uma sala do palácio, né? Para que Eude lhes passasse essa mensagem secreta. Foi quando Eude disse a Eglon que a mensagem que tinha a lhe dizer era uma palavra da parte de Deus. Aí Eglon se levantou da sua cadeira, né? E Eude rapidamente empunhou, né, a pequena espada, né, de 30 centímetros, com a sua mão esquerda e cravou na barriga de Eglon. Como Eglon era um homem muito gordo, né, diz a palavra que ele era um homem muito gordo, o punhal foi cravado inteiro em seu ventre, de modo que a gordura, segundo a palavra, o escondeu, né? Então o punhal ficou escondido ali no ventre do rei Eglon. Isso está em Juízes, no capítulo 3 e o versículo 17. Eude ainda conseguiu trancar as portas da sala, né, e escapou pelo pórtico, né, pela parte mais escondida, mais aos fundos. E os servos de Eglon demoraram até encontrarem o seu rei morto no chão, né? Passou-se um tempo até que eles o avistassem. Isso deu margem de tempo para que Eude fugisse, né? Você confere Juízes capítulo 3 e o versículo 24 e 25. Enquanto isso, né, Eude se reuniu com os israelitas e os liderou contra Moabe. Eles derrotaram o exército de cerca de 10.000 homens moabitas. Onde está escrito essa batalha? Juízes, capítulo 3, 27 e 29, tá? Versículos 27 e 29. E Eglon, né, e seu povo serviram como ferramenta do juízo de Deus contra Israel. Porém, agora, esse mesmo juízo havia sido derramado sobre eles. Ou seja, o Deus soberano, ele conduz a história segundo os seus propósitos. Então, o fato de Deus ter entregado o povo de Israel nas mãos dos moabitas, isso não implicava dizer que os moabitas estavam certos ou merecedores dos tributos pagos e de todas as conquistas que eles haviam galgado sobre Israel. Mas ao tempo do Senhor, né, no tempo determinado do Senhor, o juízo vem sobre os servos da maldade, sobre os ímpios, né? Enquanto que o tempo de cantar, o tempo de bênção sobre os justos, ao tempo do Senhor, ele também acontece, né? Então o próprio Eude, ele claramente atribuiu aquela vitória, né, não à sua sagacidade, à sua coragem, né, ou à sua inteligência, mas a ação do Senhor em favor de Israel. Após a vitória de Israel sobre a liderança de Eude, a terra ficou em paz por 80 anos. Você pode conferir também em Juízes, capítulo 3 e o versículo 30. Além da referência no livro dos Juízes, Eude também é citado em uma genealogia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 8 e o versículo 6. Essas são as passagens onde nós encontramos relatos sobre a vida de Eude, um dos juízes de Israel,
e um dos grandes homens de Deus na história sagrada, tá bom? Esse foi um resumo aí da história de Eude. Espero poder ter ajudado de alguma forma. Se foi importante, se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, o seu joinha, para ajudar aí na divulgação da palavra do Senhor, tá bom? Fiquem todos com Deus, minha gratidão, um forte abraço e até o próximo vídeo.